Oi, estamos aqui no nosso segundo episódio do Fono Talk. Hoje nós temos uma convidada especial para mim e será para vocês também. Nós demoramos um tempo para nos conhecermos depois que eu cheguei aqui em São Paulo, mas hoje está sendo um prazer começar essa parceria. Eu acho que ela tem muita coisa para dizer para nós. Apesar de nós termos uma idade bem diferente, Letícia tem idade para ser minha filha. E eu tenho uma filha da idade dela, mas é um orgulho para mim poder participar hoje, dividir um pouco da minha vida, da minha história com ela. Nós duas somos fonoaudiólogas. Eu vou me apresentar mais uma vez aqui para vocês. Eu sou Fernanda Fono. Trabalho com desenvolvimento infantil desde antes de me formar, porque eu tive uma bebezinha prematura e eu precisei muito de profissionais que atendessem, não o bebê prematuro em si, mas que atendessem a família, que se preocupassem com um olhar mais voltado para a família. E eu tive muita dificuldade de encontrar profissionais assim, que se preocupassem com aquele momento, que se preocupassem com o que que a família está passando, de esperar um bebê, porque nunca o seu bebê é o bebê que você imagina. O bebê real é diferente do bebê que você imagina. Mas o meu bebê real foi muito distante do o bebê que eu imaginava, né? Eu tinha 23 anos, tive uma bebezinha prematura, extrema, e aí para mim foi muito difícil enfrentar esse momento sem um apoio de profissionais da área que pudessem me mostrar que as coisas também não eram tão ruins assim. Então foram anos difíceis. Os 5 primeiros anos de vida da Amanda foram bem complicados. E aí, mas aí com isso eu aprendi a valorizar o quanto era importante você ter um profissional que apoiasse a família. Então foi através da Amanda que eu me apaixonei pelo mundo dos bebês e das crianças, e aí eu fui me especializando em desenvolvimento infantil, depois fui buscar cursos mais que me levassem mais para de o mundo de você saber exatamente cada detalhe do que acontece com esse bebezinho antes mesmo dele nascer. E eu fiz uma formação que se chama Bobat. Comecei com o pediátrico, depois fui para o dos bebezinhos, e aí eu fui me aprofundando trabalhando em hospitais, unidades neonatais, com aleitamento materno, porque o bebezinho prematuro é um bebê que precisa muito do leite da mãe, não que essa mãe precise amamentar o seu bebê no seio, mas você pode alimentar o seu bebê do seu leite sem obrigatoriamente ele mamar no seu peito. Então tem como a gente fazer isso. E aí eu fui buscando cada vez mais entrar nesse mundo do universo dos bebês e da primeira infância. E hoje eu estou aqui em São Paulo há aproximadamente um ano. Eu trabalho com a parte de neurodesenvolvimento e também gosto muito de trabalhar com a parte de alimentação, desde a parte do aleitamento materno, do bebezinho pequeno, porque é uma parte que requer muito cuidado, muita atenção do fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo pode estar dando todo o suporte para a mãe, se por acaso esse bebezinho vier a ter dificuldade nesses primeiros reflexos, que são principalmente o reflexo de sucção, que é a forma que o bebê se alimenta, pelo menos aí durante o vamos dizer, o primeiro ano de vida, pelo menos até o sexto mês, mais ou menos, que é quando começa a transição alimentar. E aí também eu posso acompanhar, ajudar vocês nessa parte da introdução, da seletividade, todas essas dificuldades da alimentação no primeiro ano de vida e que possa acontecer aí durante a primeira infância ou um pouquinho mais na frente. Mas vamos agora dar uma atenção especial à Letícia. Eu tenho um prazer de receber ela hoje aqui. E hoje ela vai conversar com a gente não só sobre o mundo da fonoaudiologia e sobre também um pouquinho da história dela, mas a gente hoje quer falar com você, mamãe, mulher, e dizer para você que, mesmo que você seja mamãe, como eu, que já sou mamãe de duas adultas, você não pode deixar de cuidar de você. Deixar de descobrir o que que você gosta, mesmo que cuidar de você demore um pouco mais, como eu. Eu tive que cuidar primeiro um pouco da minha família e depois cuidar de mim. Mas você não pode deixar de ter vontade de realizar os seus sonhos. Então, hoje a gente quer falar sobre sonhos, sobre
expectativas, sobre saber que não tem idade para você recomeçar ou começar. Então, é sobre isso que a gente queria falar hoje para vocês. A Tudo gente vai bom? falar sobre empreender, né, Fê? Eu acho Bom, que sim, eu acho que sobre empreender não só nas carreiras, mas eu acho que sobre valorizar o que a gente com tem de bom, certeza, né? Descobrir o que a gente tem de bom para oferecer para a gente primeiro, para depois a gente poder oferecer para as pessoas que com estão perto. certeza. Porque não tem como a gente dividir, a gente dá sem ter pra gente. A gente não Sim. se sustenta, não para em pé. Bom, acho que eu vou começar então me apresentando, né? Tudo bom, Letícia? Quem é esse ser Obrigada por humaninho que ter você vindo. chamou? Obrigada pelo convite, Fê. Bom, meu nome é Letícia Sena, eu sou fonoaudióloga, eu sou fundadora da clínica Instituto Índigo. Lá nós atendemos crianças e adolescentes é, com diferentes transtornos do neurodesenvolvimento, tanto atraso quanto transtornos de fala, linguagem, síndromes genéticas, é, e também transtornos psiquiátricos, é muito comum lá na clínica. Além disso, eu atualmente curso doutorado direto pela Universidade Federal de São Paulo, o mesmo lugar em que eu me formei, fonoaudióloga. Sou analista do comportamento. Estou cursando uma pós-graduação também agora em terapia da aceitação e do compromisso. Eu escolhi, inclusive, iniciar essa segunda pós-graduação pensando em melhorar a qualidade das minhas orientações parentais, né? Que é muito importante a gente conseguir o vínculo e a adesão das famílias. E, inclusive, proporcionar essa acolhida que a Fê já trouxe aqui no começo, que acabou não recebendo no momento que ela precisou. Então, é muito importante. Além disso, acho que eu posso dividir com vocês que eu participei de alguns livros. A gente pode até marcar um outro Um outro encontro. encontro para conversar mais sobre isso com vocês, sim. Porque esse primeiro Sim, encontro a gente vai com certeza repetir aqui várias vezes com outros, ou talvez até o mesmo tema de outra forma, apresentando de com outra forma. certeza, com certeza. Porque hoje o intuito é a gente dar luz a outras mulheres, falando da gente. Inclusive, por isso que a gente trouxe essas indicações e a gente já vai falar melhor delas. Acho que acabando minha apresentação, é isso. Existem outros cursos de pós-graduação que eu fiz que pedem muito recorrentemente nessa área, né, Fê? Prompt, PECs, formação no DTTC. Então, eu tenho esses cursos de curta duração, mas acho que é isso. Eu não sou só pós-graduações. Eu não sou só a minha profissão, né? Eu também sou mulher, sou esposa, Sim, eu tenho sonhos, eu gosto de dançar. É, Existem outras coisas, né, que são muito importantes para a gente conseguir seguir. e que dá o suporte para a gente fazer, eu acho que é o que é o mais importante para quem trabalha com esse universo de criança e de adolescente, é você conseguir dar o suporte para a família, como Com você falou. certeza. Se a gente não conseguir dar o suporte, primeiro ter nossa base, a gente muitas vezes não consegue corresponder com o que a família precisa, né? E aí a terapia, como eu digo, não sai da sala, porque a terapia que não sai da sala, Ela não funciona. ela não, ela não funciona mesmo, né? E aí você não fica feliz com aquele lance, como eu disse esse domingo, né? Que a mãe, eu atendi a mãe até lá na Índigo no sábado, e no domingo já tá me mandando foto das orientações. Então, que é coisa mais feliz do que você ter Não tem esse coisa mais retorno. Então, maravilhosa. a gente trabalha para isso. E aí eu acho que pra gente falar de quem são essas mulheres, a gente pode começar contando sobre como é estressante, né? Estar num lugar em que as mães atípicas estão. Sim, Então a gente sabe, tem um monte de publicação internacional mostrando atualmente o nível de estresse, né, parental dos pais, não, mas principalmente mães, né? A gente vê também que é uma coisa que coincide em diversas nações. A mulher toma mais à frente desse papel de cuidado e o sim. estresse materno das mães atípicas ou parental das famílias atípicas chega a se igualar ao estresse de alguém que está numa guerra. Simples assim.
né? Então, se a gente parar para pensar, né, eu não sou mãe ainda, como a Fê já é, mas eu pretendo ser. E eu posso dizer, sem ter tido essa experiência, que com certeza eu vou idealizar várias coisas. Eu já vou começar a sonhar sobre como vai ser o rosto, como vai ser o pé, como o que ele vai gostar, o que ele vai fazer e ai, onde eu vou levar ele, que roupinha que eu vou comprar. E aí, quando você se depara com um diagnóstico que, principalmente quando a gente fala de um diagnóstico que é persistente, é uma alteração do desenvolvimento persistente, ou seja, que não vai mudar, é uma condição, né? Parece que essas portas se fecham. É isso que eu ia falar. Você fala do estresse da mãe que se compara à guerra, só que a guerra tem uma hora ela acaba, né? Mas aí esse estresse dessas mães, como você disse, é uma condição. E ela vai ter que enfrentar aquilo, e aí esses problemas, né, com o passar do tempo, vão aparecendo outras dificuldades. Por exemplo, uma mãe que tem uma criança que às vezes tem uma síndrome associada àquilo ali, tem alterações motoras, e aquela criança vai crescendo, e aquelas alterações vão ficando mais difíceis, e vai ficando mais difícil de carregar, porque quando é pequenininho, né? Você bota ali no colo, qualquer pessoa ajeita. Então, assim, são coisas que vão perdurar. E ela vai, e a gente, quando a gente está nesse processo com os pais, a gente tem que sempre estar se colocando e estar pensando, né? Como é que está sendo, como é que está, o que que a gente pode ajudar para Com que naquela certeza. continuidade em casa. Se você passa orientação, se não está acontecendo aquela orientação repercutir no dia a dia em casa, o que que você pode fazer para ajudar? Porque não adianta você querer dizer que você vai passar uma lista de orientações e que todas aquelas vão ser seguidas daquela forma, porque você tem que saber também o que acontece em casa. Às vezes, ir em casa, como é que vocês fazem esse trabalho? Quando você vê que alguma coisa não está dando certo, e aí você tem esse olhar, para você ter esse olhar do que é que está acontecendo em casa, ou o que está acontecendo na escola. Bom, na clínica Instituto Índigo, o que a gente faz é se pautar bastante em alguns estudos da análise do comportamento, né? Então, como você disse, não tem como você passar uma lista com várias orientações para os pais e esperar que eles sigam todas. Só porque, em tese, elas vão contribuir para algum trecho do desenvolvimento da criança. Isso não existe, isso não vai acontecer. Então, para você passar uma orientação, você precisa ter vínculo com esses pais, você precisa estudar o ambiente cultural daquela família, quais são as coisas que são prioridade para eles. Dentre essas prioridades, quais são as coisas que realmente dá para fazer, porque às vezes o que é prioridade para os pais não tem como a gente começar a trabalhar nesse momento. Por Sim. exemplo, minha prioridade é que meu filho fale. Adoraria. Mas em alguns casos, antes de trabalhar a fala, a gente precisa trabalhar o contato visual, a imitação, a reciprocidade social, que a criança responda a reforçadores sociais. Tem coisas que vêm antes, né? Então, eu acho que listar essas prioridades com os pais é muito importante, deixar bem claro do porquê não dá para fazer isso agora, né? Uhum. E aí, o treino parental, ele deve seguir depois com bastante responsabilidade, né? Então, os pais precisam se sentir validados, né? Fazer simplesmente orientações sem estudar qual é o nível cultural, qual é a rotina daquela família, qual é a cultura daquela família, quais são as prioridades daquela família, Sim. não dá para fazer E essa parte cultural é importante, muito. muito. Eu Faz costumo toda a dizer diferença. que isso a gente pode chamar de cálculo clínico. É o cálculo matemático mais difícil de fazer, porque são várias coisinhas para a gente encaixar, né? E é muito fácil errar no cálculo clínico. Tem muita coisa que o terapeuta só aprende, basicamente, vai ficando mais casca grossa Sim, depois de passar por várias experiências, né? Enfim, e aí depois o treino parental é dividido em fases. Geralmente a gente usa o BST, que é um modelo de treino parental. uhum, Mas existem exceções. Tem pais que aprendem muito por vídeo, que a gente fala que é videomodelação.
Tem pais Sim, que aprendem muito pelo visual, então você faz um arquivo com fotos, com passos do que deve ser feito, ele super engaja e faz. Tem pais que aprendem melhor se entram na sessão. sim. Tem pais que Que precisam é de uma previsibilidade antes de entrar na sessão. Então, você vai orientar primeiro a parte técnica, depois você chama eles para a sessão. processando. Então, é muito tentativa e erro. Ouvir os pais, apresentar as possibilidades, porque é um leque de possibilidades, e começar esse trabalho. E aí, acho que, voltando para as mães, muitas vezes a gente precisa, antes de ter condições de orientar procedimentos para essas mães, a gente precisa que elas reconheçam o espaço delas, que elas tenham um espaço para elas, né? Que elas tenham condições de descansar, né? A gente acompanha, então, assim, essa mãe que acabou de ter a porta fechada, ela passa por uma verdadeira peregrinação, né? Assim Sim, que o diagnóstico é dado. Ah, por exemplo, porque o seu filho tem um diagnóstico de autismo. Agora tem que fazer avaliação com fono, com físio, com TO, com um analista do comportamento, um psicólogo. é. Meu Deus do céu! E aí, assim, é uma demanda imensa, uma demanda financeira, é uma logística. Os pais, eles precisam aprender de um dia para o outro a serem quase que empresários para Como é administrar que eu uma vou agenda de um conseguir presidente, né, que é o filho. É muito estar difícil. em vários lugares? E isso aí não é só, às vezes, hoje em dia, né? Tá essa questão cada vez mais presente do diagnóstico do autismo, mas para tudo. Se você, mesmo que seja um diagnóstico mais comum de se ver hoje, vamos dizer, uma síndrome de Down ou uma paralisia cerebral, mas mesmo assim, o caminho para percorrer é muito difícil. Muito. Porque você saber onde vai começar, o que que eu vou fazer agora com a minha vida para administrar essa agenda e continuar tendo, manter minha vida, e quando essa mãe tem outros filhos. Nós Uhum. estamos aqui falando ainda, como eu falei da minha, né? Que a minha foi a primeira filha. E quando essa mãe já tem outro filho, e Exato. aí vem isso aí, como é que ela vai conseguir administrar toda essa rotina dela dentro do outro filho e mais a situação, o esposo para entender todo esse momento que ela vai ter que estar. E o trabalho, que às vezes é o que acontece com muitas delas, é por isso que a gente está reforçando, nós vamos já voltar para a questão do empreendedorismo, que como é que nós vamos ajudar essas mulheres a partir da gente, porque hoje é a primeiro programa. Então, assim, como é que você faz para ajudar essas mães dentro desse acompanhamento da família, para ela continuar muitas vezes a conseguir ter a vida dela e adaptar essa rotina? Como é que o Instituto consegue, dentro quais são as programas, o que que você pensou dentro desse planejamento no início, como é que nasceu o Instituto para você conseguir, já que a gente está indo para esse foco da família, como é que nasceu o Instituto, como foi pensado para você conseguir chegar e conseguir manter essa orientação familiar bacana para as mães, para os pais e para as crianças, manter esse núcleo saudável. Então, eu diria que é tudo cálculo clínico, realmente. E por mais que a gente tenha literatura embasando vários passos, tem sempre uma exceção à regra. E a gente precisa ser flexível para isso. Então, eu acho muito importante ter uma escuta ativa, né, com os pais. É fundamental. Então, as perguntas, elas precisam ir para além do desenvolvimento da criança. Sim, Eu não sei se alguns de vocês já passou, sei lá, por uma avaliação normal com um nutricionista, só para manter a alimentação saudável. Quando ele te dá um feedback negativo, você fica, nossa, meu Deus. Imagina quando esse feedback é sobre seu filho. Porque ele não fala, ele não anda, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz, ele não faz, ele não faz, ele não faz. Então, muitas vezes, durante a avaliação, né, a devolutiva de uma avaliação, eu vou perguntando ali, a gente tem que ter escuta ativa. O que que é escuta ativa? Não é só o que você está ouvindo, é o que você está vendo também.
Então, É o que está nas entrelinhas, né? os Às pais vezes o estão que. desconfortáveis, estão se remexendo na cadeira. Ah, eles trocaram olhares. A mãe começou a chorar. Pelo amor de Deus, para de dar devolutivo e pergunta: você tá se sentindo confortável com o que eu tô falando? Você quer fazer isso outro dia? Calma que as coisas podem melhorar. Escrever uma avaliação que não fala só sobre o que a criança não faz, mas também Sim, sobre o que ela faz. E também, durante a devolutiva, colocar isso em pauta, sabe? Não, mas isso ele já faz. O prognóstico para melhorar isso é de tanto tempo. Tem coisas que não tem, né? A gente não consegue, entregar um tempo de forma quantitativa. Não dá. O nosso serviço como terapeuta, ele é um serviço que ele é meio, ele não é fim. Então, sim. muitas vezes não tem como você falar, é só você brincar todos os dias 15 minutos e a criança vai falar, com certeza todo mundo fala depois disso. Não é que nem fazer um Nescau, né? Não é que nem fazer um chocotone, tá chegando aí o E Natal. quando você faz essa escutativa, você está falando, eu estou aqui, quando você faz essa escutativa, geralmente a gente constrói uma terapia, um processo de terapia Sim, sim. tão mais rápido, porque às vezes quando você está nessa escutativa, você vê mais as possibilidades, e o que a criança tem, e o que ela lhe mostra com os pais, Com certeza. e você às vezes mostra para o pai que ele é capaz, Uhum. né? Como vamos voltar para essa questão de alimentação, que às vezes é uma questão que as mães pegam muito, por exemplo, de uma criança já estar muito grande, no peito, no peito, no peito, e ela dizer, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E às vezes, dentro da sala de terapia, você fica uma hora com ela e ele ficou de boa, brincou com você, brincou com ela, brincou com o pai, comeu outra coisa e ela não precisou dar o peito. Aí no final você mostra, você tá vendo que esse tempo todo. Aí Uhum. ela, nossa, é mesmo, você tem razão. Quer dizer, então eu acho que é como você diz, a gente ser o meio, porque essa parte de você também, às vezes a gente fica muito presa na técnica, e aí você quer ir mostrar o não, não faz isso, Sim. não faz isso, não faz isso, e às vezes eu mostrar o pouquinho que faz, entendeu? Você cria muito mais possibilidade de você conquistar, de você crescer Uhum. aquela criança junto com a família e é Não, muito mais e rápido. com certeza. E assim, não tem como a gente falar de desenvolvimento sem incluir a família. Não tem como. Não tem. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ter. O pai e a mãe leram alguma coisa na internet sobre X técnica. Muitas vezes a gente precisa tentar aquele negócio primeiro, porque, ó, é um caminho, mas eu não iria por ele. Vamos tentar ele por 2 semanas? Registrar o desenvolvimento e aí a Uhum. gente reavalia? Se eles não comprarem a nossa ideia, se a gente não conseguir ser animador do processo terapêutico, a coisa não flui. Não. E a gente muitas vezes comprar a ideia e fazer com que eles acreditem que eles podem. Uhum. Não, e sem falar que muitas vezes a gente faz um trabalho que não necessariamente a gente está muito preparado para fazer, né? Então, assim, por Sim. exemplo, você é terapeuta, mas você também descobriu uma secretária em você. Precisa, às vezes. Ah, eu vou falar com a psico para ver se ela consegue arrumar um horário para eu mudar o meu e que não sei o quê. É isso. E É você tem que isso estar mesmo. disposto, né? É isso mesmo. A gente tem que estar disposta a ir além, né? E é aquela história, sair da sala de terapia, porque eu acho que a terapia só acontece mesmo quando ela está acontecendo fora dali e você consegue absorver tudo isso. Eu estou falando não só como terapeuta, mas como mãe também, como eu falei, que não tive apoio nenhum Uhum. tanto da primeira, porque eu já tenho duas, como da segunda filha, que também teve dificuldades alimentares porque nasceu pequena para a idade gestacional e acabou tendo Perfeito. problemas na alimentação depois, né? Que é uma criança, os bebezinhos pig, para quem não sabe, são aqueles bebezinhos que nasceram a termo, mas não se desenvolveram bem na barriga. Então Uhum. acabam tendo dificuldade também na alimentação. Sim. E ainda bem que você voltou nesse assunto, que eu queria puxar já a indicação do primeiro livro.
Esses livros não foram nós que escrevemos, tá, pessoal? Mas são indicações, né? E esse livro aqui, da Elizabeth Rosenthal, Degrau Quebrado, ele fala muito disso, de quantos degraus são quebrados para a mulher, né? Assim, e a gente tem, todo mundo tem que chegar lá, e o degrau tá quebrado, e às vezes a gente tem que dar aquele passo muito maior para Uhum. conseguir chegar no mesmo lugar que um homem. Então, por exemplo, que degrau que eu tô falando agora? Eu tô falando do degrau do cuidado. O papel de cuidar, ele tá muito, muito associado na nossa cultura à mulher. A mulher, ela tem que cuidar do filho, a mulher tem que cuidar de alguém que adoece na família, da mãe, do pai. Tem que cuidar da E casa. isso é um degrau quebrado, concorda? Para carreira profissional, Sim. por exemplo. É muito comum a gente ver na nossa prática clínica as mães, as mulheres que abdicaram de tudo para cuidar daquela criança. Ela não se reconhece mais, né? E aí, eu acho muito legal você trazer o testemunho da sua história, porque esse é o ponto. Nunca é tarde para tentar. E tem muita gente de olho nisso. É uma das missões da ONU, da Organização das Nações Unidas, empoderar a mulher. A gente, Poucos sabem, mas é. a gente se perde muito, muito, muito nessa época quando a gente tem filho. E aí acaba que você acha que você tem que parar tudo. Inclusive, na época, foi a recomendação da Neuro, na época, que eu tinha que parar tudo. E eu parei. Alguém tem que parar, né? E sempre é a mulher. E eu parei tudo por um bom tempo, porque, não, você tem que parar tudo, porque senão sua filha não vai se desenvolver. E você tem que parar. E eu era vigiada. E Eu assim, era vigiada para não. não poder voltar para a faculdade, para Sim. não poder trabalhar, porque eu tinha que ficar em casa. Aí tinha tantas horas de estimulação, tantas horas de fazer, de sentar para brincar, e tinha que fazer, Uhum. entendeu? E tinha que fazer. Olha o absurdo, né? E não querendo desestimular os homens que já assumiram papéis de cuidado. Eu sei que eles existem. Meu marido é um deles, por exemplo. Meu marido chega em casa 9 horas da noite, depois de 12, 13 horas trabalhadas direto, e tem um jantar lá pra mim. E ele cozinhou, não foi iFood, não. É. Não Ele, faz muita propaganda desse marido, não, ele Lele. bota a roupa pra lavar. Então existem os homens. A gente conhece alguns pais que Sim, foram eles que abdicaram da vida profissional conhece, sim. É. para mulher prover no lar. Mas não é o mais comum ainda. Não, e assim, quando aparece esse homem, todo mundo fica, uau, nossa. Mas É. quando tem, a gente fala desses dados, né, de quantas mulheres ainda estão nesse papel, ninguém fica Ninguém fica impressionado. impressionado, né? Todo mundo acha normal, não faz mais que obrigação. Então, assim, já, olha a loucura, gente. É uma das missões da ONU, o empoderamento da mulher. A gente tem que falar sobre isso É. cada vez mais. Então, tem esses livros, né? A gente trouxe como indicação, porque, inclusive, o Degrau Quebrado e esse outro do Mundo Alice, do Clube Alice, ele mostra algumas organizações feitas e encabeçadas por mulheres que ajudam outras mulheres a retornarem para o mercado de trabalho ou a promover o próprio trabalho. E o mais engraçado, só voltando um pouquinho, a Letícia está falando, eu estou lembrando aqui da minha história, é que você é desacreditada enquanto você aprende a Uhum. desacreditar na sua capacidade de se desenvolver. Você não tem capacidade, você não tem controle emocional para se desenvolver enquanto empreendedora. Você é uma pessoa que tá tanto tempo fora do mercado e aí não vai dar certo para você.
E assim, é sempre o que você encontra. Não, é melhor que você, né, continue. Suas filhas como é que elas vão conseguir se desenvolver se você, tipo, abandonar suas filhas para trabalhar, Uhum. né? Então, assim, você é levada a acreditar, e muitas vezes, a maioria delas por outras mulheres, que você está Sim, no lugar errado, entendeu? sim. Porque você era pra estar. Ai, a sua filha tá onde? Você tá aqui, ela tá com Cuidado para quem? não ser uma mulher tóxica, ou uma empreendedora tóxica, ou uma terapeuta tóxica. Não façam isso. É, Sim. não, perfeito. Ainda bem que você puxou esse assunto. Aí, já puxando de novo aqui para os livros, esses dois livros da Elisa Rosenthal, os dois, As Proprietárias do Degrau Quebrado, ela fala Hum, bastante das características femininas da liderança. Toda liderança, toda instituição tem habilidades, tem capacidades e tem características femininas e masculinas. E a mulher que vira empreendedora, ela quer reprimir o que é feminino. Ela quer sim. mostrar o que é forte, que não é bem por aí. O que é feminino está em nós. E tem que ser, e tem que ser valorizado, porque a gente tem essa capacidade de cuidar, de Uhum. ver além, né? É saber equilibrar. De se preocupar com os outros, com o bem-estar de todo mundo. Então, essa é uma coisa nossa e que é bom, Exato, é positivo. é Então, maravilhoso. toda empresa, toda pessoa, toda liderança tem esses dois polos, o feminino e o Hum, masculino. Todo mundo tem capacidade de ser eficaz, assertivo. A gente também tem o cuidado, o afeto, né? Que são formas diferentes de você conseguir resolver um problema. E em uhum, equilíbrio, você consegue soluções muito mais efetivas. com certeza. Mas não é algo para reprimir. E acho que a gente pode voltar um pouco para nossa história, né? Agora, o que que você acha? Da gente contar um Eu pouquinho. queria também, antes de voltar um pouquinho para a história, eu queria que você falasse um pouquinho desse jeito Alice de empreender, que eu já ouvi falar desse livro. Eu nunca li nenhum desses livros, mas eu queria que você falasse um pouquinho dela, O desse. jeito Alice de empreender, a Mônica conta a história dela. A Hum, capacidade dela de se reinventar é impressionante no livro. Assim, eu achei. Porque eu desanimo muito mais fácil que ela, sendo bem honesta. Então, não assim, acredito, viu? Ela tá dizendo, eu não acredito muito nisso, não. não, é Acho que não. verdade, é verdade. Ela fez muito trabalho não remunerado. Ela começou um jornal na cidade dela sem nenhum tipo de remuneração. Ela Hum, conseguiu promover encontros e eventos grandes de mulheres. E hoje o Clube Alice faz esse esquema de indicação, né? No Clube hum. Alice as mulheres indicam umas às outras para o próprio negócio crescer. Ah, E aí hoje ela é super conhecida, dá palestra, ela é escritora, ela faz um monte de coisa, mas até chegar lá foram sim. anos, inclusive, de trabalho não remunerado. Então, isso faz, acho que essas intempéries fazem parte, né, de Ah, empreender. sim. E estão na minha história também, pode ter Ah, certeza. estão na nossa, na minha também. Uhum, Para aprender a lidar com os bebês, eu aprendi num local que me ensinou muito lá em Fortaleza, que foi num hospital público, uhum. que depois eu voltei para lá, numa das maiores unidades lá do estado, de NEO. E assim, eu passei uns 2 anos trabalhando sem remuneração, mas foi onde eu mais aprendi. Com E assim, certeza. num local onde você tem que lidar muito com as famílias, né? Porque você, quando você pega bebezinho prematuro, lá como tem a parte de UTI e do canguru, que os bebezinhos ficam na posição canguru nas mães, eles vão muito pequenininhos. Então você tem que ficar muito próximo das famílias para conseguir que aquele bebê se alimente, porque a mãe, quando fica no canguru, na verdade, o bebê ele fica internado, mas a mãe é a acompanhante. Sim, Então, todos os cuidados do bebê, ela tá ali para acompanhar aquele bebê. Então, é um lugar que eu aprendi muito, 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 muito. Acho que
quase tudo que eu levo hoje para as famílias tem sempre alguma coisa que eu lembro daquele momento. Uhum. Mas vamos voltar para a nossa história. Eu já falei muito da minha, então eu quero que você conte mais da sua, como é que nasceu o Instituto, como é que começou tudo, de onde é que veio esse nome? Curiosidade, eu não sei. Tá, ok. É, esse nome ele não foi escolhido com base nas crianças índigo. Já é importante enfatizar isso. Tem alguns pais que pesquisaram crianças índigo no Google e vieram perguntar para mim se tinha alguma coisa a ver. Na verdade, eu descobri depois que existiam essas crianças índigo, né? Enfim, é uma leitura da espiritualidade. Não foi por isso, gente. A gente colocou o nome de índigo na clínica por conta da cor mesmo, era um tom de azul, né? Por Hum, conta, eu adoro, a minha cor preferida é azul, mas também tinham outras questões, né? Na época tinham muitas pesquisas falando sobre o quanto era mais prevalente o transtorno do espectro autista em meninos e não sei o quê. Só que hoje a gente já tem uma outra leitura, uma sim. outra compreensão, a gente vê que tem aumentado a prevalência em meninas também, só é mais difícil de diagnosticar. Então foi por isso, né? Instituto Índigo. Instituto, é a palavra instituto, porque eu não quero ser só uma clínica. Eu quero ser Uhum, um lugar que promove pesquisa, ensino e extensão. sim. Vamos partir para isso no ano que vem. E vamos vender cursos. As meninas da equipe que quiserem fazer mestrado, utilizar algum tipo de estrutura e suporte da clínica para promover isso, podem. Então, essa é a ideia, né? Porque sem estudar, o negócio não vai para frente, né? Não, Tem que estudar muito, todo dia, o tempo todo. o tempo todo. E essa questão do Instituto nasceu também com essa visão de ter vários braços, mas assim, também não ser voltado, começou com essa ideia do autismo, eu quero que você explique assim, como é que começou com essa questão de querer validar só as famílias, ajudar as famílias nesse diagnóstico e nesse acompanhamento das famílias depois do diagnóstico do autismo. Ou você também, depois foi que pensou em ampliar para as outras, para síndromes, para alterações do neurodesenvolvimento? Ai, acho que é impossível responder essa pergunta sem falar do início da minha história, bem no comecinho. Então fale, a gente quer saber. Ok. Bom, no começo de tudo, quando eu estava lá prestando o vestibular, eu queria ser psicóloga, gente. Não queria ser fono, Uhum. olha só. Aí eu até comecei o curso de psicologia. Ah, Só que eu fiquei muito frustrada, eu não tinha maturidade para psicologia. Fiquei frustrada porque eu achava que era uma ciência pouco objetiva. Eu fiquei, hum, nossa, o tratamento está muito na mão do paciente. Basicamente, se ele não quiser, eu não posso fazer sim. nada por ele. Eu quero ajudar a sociedade de um jeito mais objetivo. Aí eu Hum, saí, prestei vestibular de novo. E na época eu odiei a, a matéria de IABA, tá? De análise do comportamento. Curiosidade. Não gostava dos experimentos também com ratos. Nossa! Aí olha só, hipócrita, né? Mentira, que a vida é irônica mesmo às vezes. Aí eu passei no vestibular na Universidade Federal de São Paulo e eu fiz muita pesquisa lá. O curso era em período integral, né? Então, como eu larguei meu emprego num hospital e eu tinha dívidas, né? Poxa, tinha dívidas no sentido de vou ficar deixando meu pai e minha mãe pagar o meu ônibus, minha comida. Pelo amor de Deus, eu me sentia muito culpada com aquilo porque é, eu não nasci num berço de ouro. Eu via meus pais com muita dificuldade para bancar, inclusive isso. Então, é, eu fui fazendo pesquisa, eu cheguei a fazer 3 projetos de pesquisa durante a graduação. E em todos os anos da faculdade eu tive bolsa de pesquisa, de que pagava fonoaudiologia. na fonoaudiologia, sim. Sim. E aí, na época, a pesquisa que mais fez sucesso foi uma pesquisa com ratos. Da Ela análise do comportamento. não Não. era, não era da análise do comportamento, mas eu fiz um modelo experimental de perda auditiva. A pesquisa foi até para a Alemanha, não foi eu que levei porque eu não tinha dinheiro, foi a minha orientadora que levou. É, Uhum. E aí, assim que eu concluí a faculdade, e assim, eu sempre estudei de uma maneira insana durante a graduação. Então,
Eu me metia em estágio, em trabalho voluntário, um monte de atividades Em não tudo que remuneradas. aparecia. Tudo que aparecia. Eu ia pra faculdade de sábado, de domingo. Era desse jeito. Saía de lá, eu morava em Osasco, ainda moro em Osasco, e é na Vila Mariana, a faculdade. Eu saía de lá 9h30 da noite, 9, 10 horas da noite, e eu tinha entrado às 8, às vezes até antes das 8. E aí, quando eu terminei a faculdade, já veio a pandemia. Já começou a Hum, pandemia. Caos, né? Porque quem vai dar oportunidade para uma pessoa jovem, sem experiência, no meio da pandemia? Foi uma crise, foi uma crise. Então eu comecei a mandar currículo para tudo quanto é lugar, inclusive mandei até meu currículo pro McDonald's. É sério, porque eu só queria que meus pais eu não queria onerar eles financeiramente, eu só queria trabalhar. Eu tava já até aceitando limpar chão, fazer o que desse fazer o pra que fazer. aparecesse. E aí, na época, uma clínica de convênio me chamou, falei, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, mas você vai ganhar R$ 8 a cada 30 minutos. Tudo bem. Tudo ótimo. Estou empregada. Graças a Deus. E aí, enfim, eu passei por outras clínicas que são referência no tratamento de crianças com autismo. Uhum. Mesmo no convênio, eu coloquei que o meu currículo era generalista. Falei que eu atendia de tudo. Adivinha o que aparecia na minha agenda, Fernanda? Só autismo. Só autismo. Só. Só crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. Níveis de suporte variados, demandas diferentes. Tinham crianças que eram apráxicas, crianças que também tinham transtorno de seletividade ou transtorno de leitura escrita, mas todas eram autistas. Eu falei, ok, então Só essa. falar aqui um pouquinho para todo mundo o que é apraxia. Ah, Na sim. verdade, que a apraxia é também um diagnóstico assim mais recente da fono, né? Se usar esse termo de apraxia de fala. Mas a apraxia são as alterações motoras de fala. A apraxia é o quê? Você conseguir processar os movimentos. Para a gente, só são os movimentos da fala. Lábios, Uhum, línguas, né? Para você falar os fonemas, pã, papai, mamãe. Então, tudo isso aqui exige uma apraxia. Uma comunicação entre o comando do cérebro e o que é que minha boca vai falar. uhum, Então, tem crianças que não conseguem fazer isso, que por mais que você olha para ela, imita, mostra o som e tudo, e ela tem dificuldade. Então, esses diagnósticos podem estar associados. Você pode ter uma criança autista que tenha apraxia de fala, né? Você uhum. pode ter uma criança com síndrome que Sim. tem uma apraxia. Não, e não obrigatoriamente o contrário. Você pode ter uma criança que esteja dentro do desenvolvimento, mas que tem uma apraxia de fala. Então, estão associados também, às vezes, às questões de seletividade. Então, só um adentro aqui para quem não. Perfeito. Obrigada, Fê, por essa nota de rodapé. Muito importante. Não- Então, e aí, é, eu trabalhei nessas clínicas e por que que eu quis abrir a minha? Gente, assim, reconheço que essas clínicas que foram referência e me deram oportunidade, não vou citar nomes aqui, são muito boas no que fazem, mas sempre me incomodou muito a falta de processos institucionais. O quanto os terapeutas ficam em extinção, sem atenção nenhuma, às vezes. O quanto o processo e o procedimento com a equipe também não é humano. Uhum, Não sim, só com relação ao pagamento, mas é muito maior do que isso. sim. É a forma como tratam os terapeutas quando eles erram ou quando eles não sabem alguma coisa. E aí eu não suportava mais. A equipe me adoeceu muito mentalmente. Eu não tinha os mesmos valores, a mesma forma de lidar com a situação. Uhum, E aí, na época, eu saí, fiz um combinado com uma outra terapeuta de uma das clínicas e a gente saiu para montar a nossa, para abrir a nossa. Por uma questão de incompatibilidade, né, de valores, a gente acabou, né, descontinuando a o sociedade. caminho, né? A gente não tem mais sociedade, mas a gente abriu o Instituto Índigo juntas. É, E assim, sem
rancor e remorso, já foi. Ela foi, inclusive, madrinha do meu casamento. Vira e mexe, a gente troca algumas mensagens, mas só não deu certo. E aí sigo sozinha com o Instituto Índigo. O que a gente percebe, né, atendendo ao autismo cada vez mais, né, é que tem muitos problemas nas prestações de serviço. Uhum. As clínicas pouco sabem o que fazer com crianças que são muito graves, estão no nível 3 de suporte, porque muitas vezes elas têm várias outras comorbidades associadas. Então, a gente começou a receber frequentemente crianças com autismo e alguma outra, outra síndrome genética rara. Aí a gente começou a atender. Não, então vamos ampliar o leque, vamos trabalhar com Sim. outras síndromes genéticas? Vamos. Por exemplo, eu levei lá no instituto para a gente fazer avaliação de um paciente que tem mielomeningocele e é autista, né? Quer dizer, então Uhum. você tem várias ações, você requer não só o suporte que a criança autista precisa, que a família precisa, mas aí de uma outra eh, patologia associada, que aí demanda o suporte também da parte Sim, motora, entendeu? E aí vai. A parte de é, alimentação que vai com a gente, mas às vezes o suporte de alimentação vai além, precisa da nutricionista, sim, né? E aí você vai aí tendo que ampliando. ampliando E as clínicas também bastante. não sabem o que fazer. Os terapeutas parece que não estão preparados para as crianças que têm o repertório complexo de E vamos linguagem. falar um pouquinho também, que falando de clínicas e tudo o que acontece hoje, dessa diferença entre um serviço mais, não digo individualizado, mas como é o seu, um serviço mais específico, mais voltado para cada família, feito aquela terapia para cada paciente de uma forma diferente. E aí você tem como preparar o terapeuta para aquilo, o que a gente vê nas clínicas, que eu também já tive essa oportunidade de trabalhar, não só dentro do meu consultório, mas em clínicas com convênio, em clínicas particulares. Mas por mais que às vezes você pareça que aquela clínica tem como é que eu digo assim, uma parte ampla de espaço, ou às vezes muitos equipamentos e tudo, mas não é um trabalho individualizado. É um Sim, trabalho como se fosse assim, como se tivesse vamos dizer assim, já toda a mãe chegasse ali com aquela criança e já tivesse que preencher, a criança tem que entrar naquele naquele checklist. esquema, naquele checklist. A criança, inclusive as clínicas têm uma avaliação, né, geral, e aí a criança tem que se encaixar, mas do jeito que a clínica funciona. Não é que você vai adaptar e vai fazer um cronograma de acompanhamento para aquela criança, para o modelo daquela família. Uhum. Não, é um script, é um negócio já feito. Todo mundo vai ficar, então acaba que, assim, para a gente, acho que a gente tá se entendendo assim na parceria, porque eu tenho esse trabalho que quando uma criança entra para mim, mesmo que a queixa seja igual de outra mãe, ai, meu filho não Uhum. come, meu filho não Sim. fala, meu filho. Mas ali, quando eu entro, eu procuro deletar tudo que eu vi, né? Eu faço muito isso, eu tento, isso é um exercício diário, para eu não ficar, ai, parece com aquela outra mãe, parece com aquela outra. Ela vai dizer aquilo, para eu ver se eu consigo limpar minha mente, e aí eu tô com aquela, pronto, é como se eu nunca tivesse visto Sim. uma outra família na minha frente com uma criança daquela mesma idade, com aquele mesmo problema. Eu acho que antes de responder a isso, a gente precisa ter consciência de que toda prestação de serviço tem falhas. São seres humanos. Sim, Então, assim, o nosso trabalho ele sofre a consequência direta da nossa motivação. A gente também tem questões pessoais, a gente também pode sim, atrasar um relatório. Então, esse processo individualizado, ele é construído com processos dentro da instituição. Então, como que o Instituto Índigo se organiza? A gente prioriza muito as supervisões, então todas as terapeutas fazem supervisão. A supervisão, ela não é um espaço em que uma pessoa sabe mais do que a outra e as coisas são determinadas é que por as uma pessoa pessoas só. imaginam A isso, né? supervisão é uma construção. Tem Sim, muitas coisas que a gente não consegue ver, não consegue perceber, não consegue mudar, porque a gente está no meio do incêndio. sim. E se tem uma pessoa que está na janelinha, mesmo que ela tenha o mesmo conhecimento, a mesma formação que eu, ela consegue ver uma saída que eu não vi. Que você não viu, com Então, certeza. a gente faz supervisão semanal com as terapeutas.
Essa supervisão, ela é a supervisão técnica. Esse horário é pago para as meninas. Então, todas elas passam pela supervisão técnica. É super importante, né? Elas não faltarem. A gente, inclusive, paga esse horário para motivá-las. Então, tem vários processos que você vai colocando na empresa que motivam as pessoas. Então, Sim, pagar pelo horário da supervisão é uma coisa fundamental. A gente tem outras reuniões com as meninas da equipe que são com a nossa gerente, em que a gente faz uma análise mensal mesmo de motivação da organização. A gente acompanha se elas estão fazendo o registro no drive de cada uma das crianças. Ah, fulana uhum, não fez, o que aconteceu? Você tá bem? Você precisa de ajuda para se organizar? Você precisa que eu te lembre? Você precisa da indicação de um profissional. Então, a gente tem essa reunião e a gente também faz as reuniões mensais de equipe, que motivam muito a equipe, porque a gente sim. precisa trazer sempre um profissional que não é da área, às vezes, e que vai ajudar na construção daquele terapeuta. Pode ser, por exemplo, um fisioterapeuta falando do trabalho dele. Aí a gente entende melhor quais são as demandas motoras. Pode ser, por Uhum. exemplo, um corretor financeiro, que vai explicar para aquele pessoal como que faz para se aposentar, se você é prestador de serviço, porque é muito difícil, né? Então, a gente foi construindo processos e esses são alguns dos processos que a gente tem. Então, fazer uma festinha super legal, reforça as pessoas. Sortear um curso, reforça as pessoas, Na né? verdade, se preocupar com a equipe, né? Porque eu acho que Exato. falta aquela coisa de você tem a maioria das clínicas você não vai um dia porque você não está bem. Aí a pessoa vira para você e diz assim: "Ai, mas quando no meu tempo, quando eu trabalhava, eu vinha trabalhar do jeito que fosse". Mas aí quando você vai olhar naquele tempo, mas aí você vai olhar como a pessoa está hoje. É só bagaço, Entendeu? né? Como é que eu quero Não chegar, e que dá. você está falando de aposentadoria, como é que eu quero chegar lá na frente? Porque eu tenho que ter qualidade de vida, eu tenho que Sim. ter uma melhor idade, realmente numa melhor idade, não uma melhor Uhum. idade eu acabada, né? Eu Com trabalhei, certeza. trabalhei, trabalhei, e aí quando eu chegar lá nos meus 70 anos, que vamos dizer assim, que é mais ou menos, hoje em dia você consegue trabalhar aí bem até os 60 anos, 60, e você pode ir mudando essa forma de trabalhar. Porque a Sim, nossa forma de trabalhar enquanto terapeuta, principalmente quando lida com essas questões de neurodesenvolvimento, é uma forma muito cansativa de trabalhar, porque a gente tem sim. muitas demandas que vão além daquele momento do consultório, e no momento do consultório, para você poder estar auxiliando essa criança, você demanda muito do seu corpo. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado com como é que a gente vai se aposentar, como é Com que a gente vai certeza. chegar lá. Então, o que eu quero dizer no fim é: você quer fazer um trabalho individualizado para as crianças? Cuide dos profissionais. Porque o nosso trabalho ele não pode ser mecânico. É, A nossa prestação de serviço é meio, não é fim. Então, tudo que você faz impacta na sim. adesão, no desenvolvimento. E a mente humana é um negócio que precisa de combustível, né? Então, a melhor maneira é cuidar da equipe mesmo. Assim, e aí a gente tem um leque de oportunidades, possibilidades. A gente pode separar um outro dia só para falar disso, para as nossas coleguinhas que têm uma clínica, para melhorar a forma de tratamento com todos. E para aquelas Mas que querem empreender numa clínica e ter uma clínica de uma forma com outro olhar, é porque eu muito maior acho que que o olhar financeiro. acho que o olhar do Instituto é um olhar muito bacana para o mundo de hoje, porque o mundo de hoje você tem N possibilidades, e eu acho que a gente tem que estar em um local que nos dê N possibilidades. De você ter aquela. Certamente. Uma outra coisa que eu sinto falta também, a gente falando disso, é que eu já trabalhei, antes de chegar aqui, eu trabalhei com a minha família. E era um local onde você não tinha uma escuta de você chegar, você às vezes vinha com aquela ideia, aquele projeto, montava aquela coisa. Quando você chegava lá, um balde de água gelada. Porque era aquela Hum, coisa assim, o quê? Isso aqui? Não, sim. nada a ver. De onde é que você tirou isso?
entendeu? Porque tudo que foge, hoje em dia você está num mundo onde as coisas se transformam muito rápido. Como é que você está num local trabalhando que você chega com a ideia, É. entendeu? E aquela ideia, porque não tem como você não ter como aproveitar no mundo de E hoje assim, alguma ideia porque hoje em dia, sei lá, tem tanta coisa diferente de você fazer no mundo tem, virtual, que tem. você não dependa só do físico, que você possa estar montando N parcerias com pessoas, não interessa, como você está dizendo. Naquele momento da supervisão, quem é maior, não existe quem é maior, quem é menor, existe que você está num mundo onde não tem, o limite é infinito de possibilidades, de você, às vezes, estar aqui numa conversa no cafezinho da tarde, de repente Exato. surgir aquela É. ideia. E Então, eu assim, acho que sempre tem o que você tirar de proveitoso se você tem escuta, se uhum, você quer ouvir e quer ver o que exato. alguém tem para lhe dizer. E assim, eu não tenho nenhum temor em dizer aqui quais são os processos da Índigo, por exemplo, porque sabe o que é mais difícil de fazer e precisa fazer todo dia? Ok. Ser exemplo. Ah, isso aí é mesmo. E isso eu posso falar aqui, não é todo mundo que quer ser, né? E assim, a escuta ativa não é só com os pais, é com a equipe. Foi desse jeito que o Instituto Índigo cresceu. E foi desse jeito que a gente hoje diversificou tanto a nossa prestação de serviços. Porque entrou uma fono que falou assim: olha, Lê, eu atendo também o transtorno do espectro autista, mas eu gosto muito de PAC, que é trabalhar com o transtorno do processamento auditivo central. Tranquilo? Bora, vamos lá, vamos estudar, vamos capacitar, vamos buscar esses clientes. Você vai fazer o que você gosta. E que ajuda tanto, né? Porque processamento auditivo, quando você faz aquele treinamento para as crianças que têm TDAH, faz muita Sim, diferença. em Às outras vezes, palavras, o que eu quero dizer é, você, uma outra só clínica tem a agregar. pode ser aberta agora. E aí eles vão fazer todas as supervisões que a Índigo faz, as reuniões que a Índigo faz, as bonificações que a Índigo faz. Mas não vai ter o mesmo sucesso. Por quê? O que conta principalmente é o dia a dia. É o dia a dia, você ser exemplo, é você motivar as pessoas no dia a dia, No dia a dia. ouvir o que elas têm a dizer, ouvir o Não que é elas só, não é querem. só aquele ditado que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem gente que diz muito, mas aí Não faz não muito. faz. Então, gente, vamos aqui. Eu queria que a Letícia falasse de novo dela, falasse do Instituto, chamasse as pessoas para conhecer, dizer como é que encontra você nas mídias sociais, falar lá do canal do YouTube. Ah, sim. Olha, eu nem lembro como é o nome do meu canal no YouTube. Quem cuida disso é a Diana, que está aqui. Mas nas redes Mas sociais, a gente põe na legenda, a sim, com gente põe na certeza. legenda aqui para Obrigada por vocês. salvar, Fernanda. Mas o meu Instagram é @FGA_Letícia Sena, para vocês me encontrarem no Instagram. E a clínica Instituto Índigo está como @inst_, ou é ponto. Ah, então vamos de novo. Ponto @inst.índigo. Índigo. Procure a gente, nos conheçam, né? Porque, como dona do Instituto Índigo, eu posso dizer que, com certeza, eu tô sempre aberta a ideias novas, né? Então, se você é mãe, se você é terapeuta, e se você quer algum tipo de oportunidade, se você quer ah, engajar numa nova ideia, eu estou aberta. Conheçam o nosso trabalho. Hoje a gente proporciona, né, terapia individual, presencial em consultório e também em home care em algumas regiões do estado de São Paulo. E a gente também dá supervisão técnica e treino parental em outros estados do Brasil e em outros países. E aí online também, né? Online, teria que ser online. No entanto, algumas famílias também solicitam pela nossa ida, né, até o lugar onde estão. Aí, nesse caso, a gente faz outros tipos de pacote, mas também é uma possibilidade, tá? Para fazer treinamentos pontuais. Eu E digo assim, online, mesmo se a pessoa estiver em São Paulo e não mesmo se a tiver, pessoa. você Uhum, pode fazer online também. posso sim. Podemos, né? Porque não é eu. É
Todo mundo. Nós. É nós. E, bom, é isso. Eu prezo muito pela individualização do serviço e ouvir a todos. E atualmente, acho que é importante enfatizar quais são as especialidades que a gente tem na clínica. A É, Índigo, importante. ela nasceu só com a fonoaudiologia, hoje a gente conta com mais de 10 fonos na equipe. E a gente também tem hoje o serviço de psicopedagogia e de terapia ocupacional. E eu queria dizer para vocês que nós estamos com a Letícia e eu aprovo demais, assim, estou lá por isso, porque eu acredito no projeto. Aliás, a gente demorou um tempo para conseguir se É encontrar. verdade. Era só no Instagram conversando, eu vou, então no WhatsApp eu vou e nunca dava certo. Mas acho que tudo acontece na hora certa na vida da gente. E aí a gente se encontrou e eu tô lá exatamente com essa parte que eu faço, que eu gosto, que eu amo, que é os bebês, aleitamento materno, introdução, seletividade, enfim. E a parte também de acompanhamento das disfagias do neuro, nessa parte de disfagias transitórias, que é o caso do bebezinho pequeno ou disfagias que são as dificuldades na alimentação que podem demorar um pouco mais de tempo. Mas estamos juntas, Com finalmente. certeza. Então foi um prazer e a gente volta em breve aqui com a Letícia com mais novidades sobre empreendedorismo, sobre a fonoaudiologia. Então nós vamos aqui bolar episódios bacanas para vocês aqui no podcast. Então acompanhem Fono Talk. Em breve a gente volta aqui juntas. Com certeza. Até mais, pessoal.